Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as minhas leituras do mês de Abril, porque estamos no final de julho, provavelmente este vídeo até já só vai sair em agosto, mas como eu costumo dizer, os livros não têm prazo de validade, a minha opinião ou o que eu senti ao lê-los não tem prazo de validade, na realidade o que pode ter prazo de validade, e tenho garantidamente que até podia ter passado só um dia e já ia acontecer, é a minha memória. E portanto este é mais um dos vídeos onde eu vou fazer um exercício de memória para vos poder falar sobre as coisas que já li há alguns meses. E portanto espero que alguma das coisas que eu vá dizer sobre estes livros ressoe aí convosco e pensei, ainda não tinha pensado neste como uma possibilidade de leitura, mas até que fiquei interessado. Portanto, vou falar sobre os livros que li durante o mês de Abril. Vou dar o meu melhor, mas o meu melhor pode ficar assim um bocadinho aquém daquilo que eu gostaria. Mas é assim, o tempo passa e as coisas acontecem na nossa vida e às vezes não conseguimos fazer as coisas quando queríamos mesmo muito fazê-las. E portanto cá estamos nós. Vou passar a falar dos livros que li em Abril. Os primeiros livros dos quais vou falar é uma coleção de banda desenhada que eu estive a completar para depois ler tudo seguido, e foi isso que eu fiz. Tive só aqui um livro que meti pelo meio, mas que acabei por terminar posteriormente, e portanto eu estes vou falar deles todos juntos. E eu estou a mencionar o quê? A Menina que Veio do Outro Lado, de Nagabe. São 11 volumes. Aqui estão eles todos. Eu inicialmente tinha lido os primeiros 2 ou 3, era uma coleção que me estava a deixar um pouco confusa, porque levanta muitas questões e nos primeiros volumes temos poucas respostas. Vamos só acrescentando mais questões aqui à pilha de questões que já tínhamos e, portanto, à medida que nós vamos avançando, vamos compreendendo melhor o que está aqui em causa, porque nós temos a Shiba e temos o doutor. A Shiba é uma menina, ela é pequenina, não sei, eu penso que na altura em que nós apanhamos a história ela deve ter 6, 7 anos, mas ela já está há algum tempo com o doutor, não muito. O doutor encontrou-a e acabou por tomar conta dela, e o doutor é um estrangeiro, por assim dizer. Nós temos aqui um mundo que vamos percebendo que está dividido em dois. Nós temos pessoas que foram afetadas por um vírus que acaba por fazer com que elas se tornem monstros, fiquem basicamente um monstro coberto de pelo, e isto é um vírus que se propaga com muita facilidade através do toque. E portanto nós vamos vendo a relação entre a Shiba e o doutor. À medida que ela vai crescendo, tem necessidade de contacto físico, porque é uma criança que está a desenvolver-se e é normal que isso seja necessário, mas o doutor, por muito que goste dela, por muito que queira tomar conta dela, sabe que esse é o limite que ele não pode ultrapassar, porque se por acaso ele lhe tocar, por exemplo, para ajudar a tratar um joelho esfolado, há a grande probabilidade da Shiba também se tornar um monstro. Como são vistas as pessoas que apanham este vírus por quem está no mundo de dentro. E portanto nós estamos aqui no mundo de fora e vamos vendo a relação entre estas duas personagens. É uma história que explora a relação não só entre a Shiba e o doutor, mas também o facto de criarmos medos relativamente a algo que não compreendemos, a forma como reagimos quando algo assim acontece, e nós já passamos por uma pandemia e portanto temos uma noção do que acontece quando começa a haver um vírus que se espalha e a forma como isso acaba por alterar uma sociedade. Portanto, nós vemos aqui uma sociedade que acaba por ser bastante violenta a excluir as pessoas que contraíram este vírus, e o medo que isso desenvolve, até porque nós depois percebemos melhor como é que o vírus se vai desenvolvendo, e também vamos perceber melhor de onde vem este vírus e o que é que ele provoca e eventualmente a forma como ele se desenvolve, e vamos começando a questionar aqui algumas coisas relativamente a estas personagens. Para começar, porque logo no segundo volume nós vamos perceber que a Shiba não pode contrair este vírus, e isso levanta outras questões do porquê é que isso não acontece, porque é que ela não contrai este vírus, porque é que ela não se transforma. Portanto, acaba por ter aqui muitas análises a nível social, não só da forma como nós nos ligamos a outras pessoas, da necessidade enquanto humanos de nos ligar a outras pessoas, mas a forma como reagimos com medo quando não compreendemos algo, a forma como esse medo muitas vezes acaba por tomar contornos bastante violentos, à medida que os livros vão avançando. E efetivamente vamos começando a ter aqui algumas respostas. Há aqui algumas coisas nesta banda desenhada que me desorientam um bocadinho, principalmente a nível de balões de fala, porque às vezes os balões não estão necessariamente na
posição que deveriam para estar associados a uma determinada personagem. Acho que pelo menos beneficiava de haver uma fonte diferente dependendo da personagem para tornar o texto um bocadinho mais claro. As respostas que nós temos acho que são, não queria dizer filosóficas, mas acabam por não ser muito diretas e acabam por haver muitas coisas nas entrelinhas. Foi uma história que eu gostei de conhecer, mas não creio que eu vá reler e, portanto, é possível que estes livros acabem por procurar uma casa nova, mas adorei estas personagens, tanto a Shiva como o Doutor são duas personagens que me encheram o coração e fico muito curiosa para ver a adaptação, porque existe uma adaptação destes livros e eventualmente vou acabar por a ver, mas por agora esta história deixou-me com muitas questões, algumas respostas, coração cheio em algumas coisas, confuso em relação a outras e lá está. Já está lida e eventualmente vamos ver o que acontece, mas é possível que vão procurar uma casa nova, porque eu não me estou a ver a reler estes livros. Ora, o livro que eu comecei a ler ali por volta do volume 8 do Menina que Veio do Outro Lado, porque eu sabia que ia ao Festival Contacto, sabia que o João Zamit ia estar no Contacto. O que é que aconteceu? Aliás, não sabia. Aconteceu que eu levei, ele estava lá e eu pensei, acabei de começar este livro e, portanto, não vou pedir para autografar ainda, vamos ter a Feira do Livro. E depois o João não foi à Feira do Livro de Lisboa. E, portanto, este livro, por enquanto, continua à espera de autógrafos, porque eu geralmente prefiro ter o livro autografado depois de ele ser lido, principalmente porque imaginem que eu não gosto. Depois tenho um livro autografado, o que é que eu faço? Ora, aqui no Coisas Ruins nós vamos ter um livro que nos vai levar a acompanhar uma família à medida que vão tentando lidar com algumas situações que estão a acontecer, que são no mínimo estranhas, peculiares. E, portanto, nós temos aqui uma família muito influente, com muito poder, muito dinheiro e que acaba por ver aqui a estrutura familiar a ser abanada quando o patriarca morre. E isso faz com que a relação entre as pessoas, no fundo, acabe por ser colocada em causa, não só porque o patriarca em si tinha algumas questões a nível de personalidade que era assim uma mão de ferro e, portanto, muitas vezes o poder é camuflado com medo. E nós vemos isso muitas vezes, há muitas pessoas que acham que poder é provocar medo nos outros, quando poder muitas vezes é respeito. Se nós respeitarmos alguém, essa pessoa vai acabar por conseguir subir, não só na nossa consideração, mas também naquilo que consegue fazer. Mas há muitas pessoas que acham que para conseguir chegar a algum lado, as pessoas têm de ter medo delas. E isso acaba por ser aqui a forma como o patriarca de Vir Forte governava aquela casa, principalmente, mas também os negócios. Mas o que acontece é que nós começamos este livro na altura do funeral e há logo aqui uma coisa que nos salta à vista, que é a forma como o João escreve. É uma forma que, para mim, acho que vai funcionar como uma cápsula do tempo e, de certa forma, por muito que eu goste de ler esses livros na altura em que são escritos, porque acabam por capturar perfeitamente a forma como as pessoas falam naquele momento específico, a verdade é que são livros que podem não perdurar no tempo e isso é uma coisa que me incomoda um bocadinho. Por exemplo, eu acho que já falei aqui várias vezes, eu adorava Triângulo J, mas já reli Triângulo J já dos 20 de 2020 para a frente, não é dos meus 20, é dos 20 como década, e a verdade é que as crianças, os jovens já não falam assim e não sei até que ponto alguém neste momento com a idade para ler aqueles livros vai ler e consegue rever-se na forma como nós falávamos naquela altura. E portanto nós temos aqui uma adolescente e ela fala exatamente como os adolescentes falam agora. Muitas vezes não compreendemos muito bem o que estão a dizer, portanto isso está aqui. E a verdade é que se calhar um adolescente daqui a 10 anos vai ler este livro e não vai perceber absolutamente nada do que está a acontecer e por isso eu acho que estes livros funcionam como uma cápsula do tempo. O que acontece é que, por serem uma cápsula do tempo, às vezes não perduram no tempo. E isso é, assim, uma das poucas coisas que eu tenho a apontar, que eu acho que é espetacular ser feito, mas que faz com que um livro tenha uma espécie de prazo de validade. No entanto, à medida que nós vamos aqui avançando, vamos percebendo que o João está a trabalhar muito com o folclore português, que é uma coisa que se está a perder muito, a menos que vão para aldeias no interior.
portanto zonas mais rurais em que as pessoas ainda têm muitas crenças, que de certa forma nós olhando para elas seria de esperar que uma crença quase no sobrenatural fizesse aqui um confronto direto com um pensamento muito religioso associado também a Portugal, e a verdade é que as pessoas conseguem fazer com que isto funcione de forma relativamente equilibrada entre o que tem explicação porque é Deus e o que não tem explicação porque não é Deus. E portanto nós temos aqui situações sobrenaturais e que acaba por estar muito enraizado na tradição cultural de folclore português, que é muito raro ver-se nos livros, a menos que seja um livro de não ficção precisamente sobre essas raízes do folclore português. Nós temos, por exemplo, a Vanessa Fidalgo, que fala muito sobre este tipo de seres, aparições, crenças que existem ainda no Portugal rural e que o João consegue entrelaçar nesta história, e eu acho que isso está muito bem feito. No entanto, este livro acaba por nos levar então a explorar aqui esta família, as dinâmicas familiares entre as personagens e a forma como eles começam a lidar ou tentam lidar com algo que está a acontecer e que está a começar a aparecer a vários membros desta família. E é isso que aparece que eu achei que ia levar por um caminho mais de terror, e eu sou uma pessoa que já disse várias vezes, tudo o que seja espíritos, assombrações e afins mexe muito comigo, eu não consigo dormir, eu fico extremamente alerta, e era isso que eu estava à espera que acontecesse enquanto estava a ler este livro, e no entanto isso não aconteceu. Portanto, nesse aspecto eu estava a achar que ia mexer muito mais comigo do que mexeu, e eu penso que é da forma como o João esteve a explorar a história e a forma como ele escreveu esses momentos específicos que fez com que não fosse necessariamente terror, pelo menos para mim. Sei que existem pessoas que acharam bastante aterrorizador. Da minha parte, infelizmente, porque eu estava à espera mesmo que isso acontecesse, não aconteceu. Mas a forma como ele acaba por explorar esta temática de dinâmicas familiares, a questão toda do poder, da forma como pessoas com dinheiro conseguem fazer tudo o que lhes apetece, incluindo para o mal, a forma como as pessoas às vezes são afastadas da família por serem uma ovelha ranhosa. Todas essas coisas acabam por estar aqui exploradas, a forma como às vezes acabamos por tomar decisões não pelo que nós queremos, mas porque é aquilo que achamos que a nossa família exige de nós. Às vezes está mesmo a exigir de nós, principalmente em famílias que têm muito dinheiro, muitas vezes precisam de manter esse estatuto social, um status, e manter isso perante as outras pessoas, e muitas das decisões são tomadas de acordo com a opinião da sociedade. E portanto o João explora isso muito bem neste livro. Eu acho que nesse aspecto está espetacular. Há aqui uma ou duas coisitas que eu eventualmente vou falar com ele, mas foi um livro que eu gostei de ler, gostei da escrita do João. Espero que esta questão da escrita mais contemporânea, no sentido das personagens adolescentes, tenha sido algo só deste livro, por um motivo muito simples. Eu acho que o João tem potencial para perdurar no tempo, mas com esta escrita, como eu disse, é uma cápsula que fica fechada e que vai ser mais complicada para as gerações seguintes perceber, porque não é uma coisa que faça parte do português tradicional, portanto é uma coisa muito do momento, e nós sabemos que a linguagem está a mudar todos os dias. Os adolescentes todos os dias nos aparecem com alguma palavra nova, às vezes nem sequer sabemos de onde é que aquilo vem, nem eles sabem de onde é que vem. Não vou mencionar a moda do momento, mas é uma coisa que acaba por fazer com que se perca, porque está muito preso numa data específica. E portanto, uma coisa é o português do norte que o João tem, ou outra coisa é o português dos adolescentes, que está constantemente a mudar. E portanto, baril já não se usa. Imaginem o que era um miúdo agora ler qualquer coisa como baril. O que é baril? Nós sabemos. Eles não. Portanto, um livro que eu gostei de ler, e fico muito curiosa para ver o que está no próximo livro do João, que já tem uma data de lançamento. O livro seguinte foi lido para o Clube de Leitura e nós tínhamos começado com temáticas, e logo a primeira foi uma capa com um elemento específico. A pessoa a quem saiu esta categoria acabou por escolher o elemento ser um cão, portanto a capa tinha de ter um cão ou ter cão no título, portanto acabámos por escolher aqui o Cães Pretos do Ian McEwan. Foi a primeira vez que eu li um livro deste autor, no entanto eu já vi a adaptação
situação de expiação. Fico ainda mais curiosa para ler o livro que deu origem a esse filme, porque este livro, para todos os efeitos, é dos livros que tem uma avaliação um bocadinho mais fraca relativamente aos outros do autor. Então eu já fui para ele com a ideia de, ok, para quem gosta do autor, este não é nem de perto nem de longe o livro preferido, vamos ver o que é que o autor fez aqui. O que nós sabíamos era que tínhamos aqui uma personagem a ir até Berlim depois da queda do muro, e nós percebemos que temos aqui um conjunto de situações muito políticas. E a verdade é que a sinopse quase nos dá a entender que vai focar muito aqui na questão do muro de Berlim, o antes, o durante, o depois, a forma como as personagens se sentem relativamente a isso, e a verdade é que nós temos um bocadinho disso, mas não é de todo o foco do livro. E portanto a sinopse acabou por nos atirar aqui ligeiramente ao lado. Nós temos aqui um narrador que é órfão de pais, portanto ao longo da vida dele acabou por ter um fascínio muito grande com os pais dos amigos, das pessoas que estavam à volta dele. Esse fascínio torna-se ainda maior relativamente aos pais da mulher, e portanto nós vamos conhecer a June e o Bernard da perspectiva deste narrador. E este narrador vai ter um fascínio muito grande pelos dois, como eu disse, mas maior ainda pela June, portanto pela sogra. À medida que este livro vai avançando, nós vamos percebendo que ele está a tentar fazer um apanhado relativamente às memórias deles, não só em relação à juventude, à forma como se conheceram, ao casamento, o que é que correu mal, porque o casamento não durou muito tempo, apesar de eles nunca se terem divorciado, até porque para a época, apesar de já haver divórcios, não era o mais comum. Mas nós temos aqui duas personagens que faziam parte do Partido Comunista e vamos vendo a maneira como cada um deles vai vendo essa perspectiva do partido, a forma como as coisas foram mudando, a forma no fundo como se foram desiludindo com o facto dos ideais não serem postos em prática da forma como acham que deveriam ter sido, a forma como cada um deles tinha uma perspectiva diferente de como esses ideais deviam de ser levados a cabo, por assim dizer. E portanto, todos nós sabemos que o ideal comunista é muito idealista e portanto a ideia de querer que haja uma igualdade para todos é algo que na teoria poderia funcionar muito bem, mas a verdade é que as pessoas não vão querer nunca que isso funcione a 100%. E portanto, nós vamos vendo estas personagens à medida que vão avançando mais dentro do próprio partido e vão começando a ver a forma como as coisas estão a ser impostas, ou como cada pessoa que está dentro do partido tem uma ideia muito fixa de como as coisas deveriam ser. E portanto, à medida que a June vai avançando na vida dela, muito no início ela vai perceber que se calhar a forma como ela idealiza o mundo não é necessariamente a forma como o partido o idealiza ou as pessoas que estão no partido o idealizam. E portanto ela acaba por se afastar mais cedo que o Bernard, e o Bernard eventualmente vai acabar por questionar muitas coisas do partido, mas não da mesma forma que a June. E portanto isso para mim é o que este livro tem de extremamente interessante. Nós temos duas personagens com ideais que para todos os efeitos deveriam ser os mesmos, mas vamos ver aqui esta contraposição sobre duas pessoas no mesmo partido terem duas formas muito diferentes de ver e de implementar essas coisas, até na sua própria vida, a forma como a sua personalidade acaba por influenciar a maneira como acham que as coisas devem ser implementadas. E portanto, é muito fácil pensar que duas pessoas que estão no mesmo partido pensam da mesma maneira, que têm exatamente o mesmo ideal e que acham que as coisas deviam ser de uma determinada forma. E nós temos muita tendência de enfiar toda a gente dentro do mesmo saco. E a verdade é que não é assim que as coisas funcionam. E portanto, quando alguém está afiliado a um partido, vamos supor, pelo menos, que está de acordo com a maioria das ideias que um partido acaba por defender. E vamos esperar que seja mesmo isso, porque uma pessoa que não concorda com as partes más de um partido e que se mantém afiliada a ele, também quer dizer qualquer coisa. E portanto é um livro que acaba por ser muito interessante nessa perspectiva. Nós temos aqui a situação dos cães pretos, que acaba por dar um mote no fundo para o casamento deles, o porquê de não ter funcionado. Nós vemos aqui duas personagens que têm duas maneiras muito diferentes de ver o mundo, e essa forma de ver o mundo acaba por funcionar mais como uma diferença que afasta do que como uma diferença que aproxima. Vamos ver que apesar de haver esse afastamento, acaba por haver um respeito também de ambas as partes, mas que eles não conseguem fazer funcionar. É um livro muito pequenino, como eu disse, para mim, apesar de estar focado na relação deles, acaba por ser muito a questão do partido e as questões relativamente à política que eu achei extremamente interessantes de ver aqui explorados desta forma, e portanto acho que é um livro que não vai funcionar por toda a gente, efetivamente, para começar precisamente por ser muito sobre política,
mas que eu acho que é extremamente interessante precisamente por esta questão de não há duas pessoas iguais. E por muito que haja alguns ideais que sejam semelhantes ou que sejam muito paralelos, às vezes as coisas não cruzam e a forma como duas pessoas veem a vida às vezes faz com que, por muito que gostem uma da outra, não consigam fazer uma relação funcionar. E portanto, se tiverem interesse em alguma coisa daquilo que eu disse, definitivamente Cães Pretos vai ser uma leitura muito interessante. Pessoalmente, eu gostei mais do que tinha pensado que iria gostar e fico com muita curiosidade para ler, por exemplo, Expiação, que eu já vi a adaptação, mas há muitos anos e, portanto, há muitos detalhes que já se varreram da minha memória e eu estou pronta para ler aquele livro como se não conhecesse a história de todo. Portanto, por agora foi este. Eventualmente vou acabar por ler mais do autor. O livro seguinte foi aqui, a correspondente Virginia Evans, um livro que faz aqui um apanhado de cartas enviadas por esta personagem que nós temos aqui, que é a Sybil Van Antwerp. Uma personagem que tem 70 anos, ou está na casa dos 70, advogada aposentada. Aquilo que me chamou mais a atenção foi o facto de ser teimosa, ranzinza, excessivamente opinativa e, no entanto, cativante. É um livro que tem tido avaliações muito positivas, que ganhou aqui alguns prémios, portanto, o melhor romance de estreia do Center for Fiction Prize, o melhor romance de estreia do Goodreads Choice Awards, o melhor livro de ficção do Goodreads Choice Awards, portanto, da perspectiva dos leitores, é um livro que tem estado a ganhar bastantes prémios, talvez não da perspectiva de prémios literários com um grupo de jurados por aí fora, mas da perspectiva dos leitores, um livro que tem estado a cativar os leitores. Nós aqui encontramos a Sybil, lá está, é uma advogada aposentada, ela escreve para tudo e para nada, portanto é alguém que não gosta propriamente de falar ao telefone, acho que muitos de nós conseguem rever nisso, no entanto, mais do que não gostar de falar pelo telefone, as cartas têm uma estrutura muito própria de serem feitas, de serem escritas, e por exemplo, escrever um e-mail não é a mesma coisa, e apesar de Sybil estar aqui numa época em que o e-mail é algo que a maior parte das pessoas usa de forma praticamente diária, ela não gosta de escrever e-mails para as pessoas, ela gosta da estrutura das cartas, e isso acaba por nos dar aqui uma ideia muito grande também desta personagem. É uma personagem que está habituada a fazer as coisas de uma determinada forma, é uma personagem que durante muitos anos então trabalhou como advogado, ou aliás, assistente de um advogado, por opção, e à medida que nós vamos avançando no livro, vamos percebendo as coisas que ela optou por fazer ou por deixar para trás. E portanto, apesar dela ser fantástica no trabalho dela como advogada, acabou por estar a trabalhar com alguém, especificamente como assistente, e vamos perceber exatamente o porquê dessas escolhas. À medida que as cartas vão sendo enviadas, também vamos percebendo quem são as pessoas na vida da Sybil, quem são as pessoas com quem ela troca correspondência, o porquê dela fazer este envio de cartas. Às vezes são cartas para reclamar de alguma coisa que não está bem, propriamente bem, na comunidade dela, por exemplo, ou então porque comprou um produto, imaginemos, e o produto não corresponde às expectativas que ela tinha relativamente àquilo que deveria ser, e portanto a Sybil pega no papel e vai escrever uma carta para enviar a quem de direito. É muito interessante ver a forma como este livro está estruturado, não só por causa da questão das cartas, mas nós vamos percebendo que efetivamente ela vai tendo algumas respostas. E é muito curioso ver a forma como a Sybil, sendo alguém que tem uma forma tão direta de fazer as coisas, de dizer as coisas, às vezes um pouco até crua, mas nós vamos percebendo à medida que vamos lendo as coisas que ela escreve, o porquê dela ser assim, e a forma como ela, apesar de estar a resmungar com alguma coisa, tem preocupações muito fortes que a fazem estar efetivamente a escrever. Porque alguém que não se preocupa com algo, na realidade também não se vai preocupar em estar a reclamar do que é que seja. Bem, há pessoas que reclamam por tudo e por nada. No entanto, a Sybil geralmente tem motivos para estar a reclamar de alguma coisa. Se vocês lerem o livro apenas com o que está escrito preto no branco, a verdade é que vai parecer pouco, porque muito do que este livro tem está nas entrelinhas. Está no facto de a Sybil, passado muitos anos, ainda se preocupar com uma situação do passado e que não a abandona de forma nenhuma e que ela nunca teve a oportunidade de tentar resolver. Isso acaba por ter um peso muito grande na forma como ela se relaciona com as pessoas à volta dela, e por muito bem que ela tenha feito o trabalho dela, nós percebemos que se calhar aquilo que nós vemos de uma determinada forma
não conhecemos a história a 100% e, portanto, não sabemos o que é que levou a que alguém tomasse uma determinada decisão ou que tivesse uma determinada atitude, e é isso que este livro acaba por ter de muito bom, são as entrelinhas. É nós vermos a forma como ela se relaciona com estas pessoas, a forma como se preocupa com pessoas que já não fazem necessariamente parte da vida dela, mas que tiveram muita importância. E ao mesmo tempo encontramos aqui uma senhora que, por muito resingona que seja, tem 2 pretendentes aos 70 anos. E portanto isso também nos leva aqui a questionar muitas coisas que nós tomamos como certas relativamente a uma mulher de uma determinada idade, e é muito interessante a forma como a autora acaba por explorar essas temáticas, não só daquilo que nós fazemos, das decisões que tomamos e da forma como isso tem um impacto nas outras pessoas, mas também daquilo que é alguém numa determinada idade, daquilo que é uma mulher que chega aos 70 anos e que ainda tem uma vida própria, por muito pacata que possa parecer do lado de fora. E portanto é um livro que eu gostei muito de ler. Se conseguirem ler nas entrelinhas também vão gostar muito deste livro, porque a Sybil efetivamente é uma personagem muito interessante. E o último livro de abril foi aqui o Amêndoas, de Wong Kyung-son, um livro que nos leva a explorar uma condição médica, que é quando as nossas amígdalas, eu acho que são as amígdalas, estão pouco desenvolvidas e não conseguimos identificar ou expressar sentimentos. Nós temos aqui uma personagem que tem essa condição e, portanto, ao longo da vida inteira ele teve necessidade de que alguém lhe desse dicas de como se comportar relativamente a alguém, porque ele não tem a capacidade de compreender as expressões e a forma como as pessoas falam, a intuação, as coisas que são ditas, portanto é alguém muito direto. Quase que nós poderíamos ver isto como alguém no espectro do autismo, mas mais uma vez isto está direcionado para esta condição médica específica e, portanto, nós temos aqui o Yunjai, que tem alexitimia, que é a incapacidade de identificar e expressar sentimentos. Portanto, ele já nasceu assim. Ao longo da infância dele, a mãe acabou por fazer alguns testes, tentar perceber o que é que podia fazer, e acabaram por perceber que, às vezes, direcionando ou dizendo o que era suposto fazer, pelo menos ele conseguiria ter quase uma vida social, mas ele não tem facilidade em fazer amigos, o que é normal, tendo em conta esta condição, que acaba por fazer com que não haja uma empatia, não haja uma compreensão dos sentimentos do outro, também não consegue expressar os seus próprios sentimentos. Na realidade, ele não se sente. Portanto, é uma daquelas situações em que, se não estiver à frente dos olhos, também não existe, e não há efetivamente uma emoção que esteja por trás de uma tomada de decisão, por um abraço, por aí fora. Só que tudo se complica quando acontece aqui um acidente que faz com que ele deixe de ter as pessoas mais próximas ao pé dele, e isso faz com que ele deixe de ter uma percepção do que é esperado dele a nível social, porque enquanto ele tinha a mãe ao pé, a mãe ia-lhe dizendo o que era suposto ele estar a fazer, a sentir, a expressar. E então acabamos por ver aqui esta personagem a tentar navegar um mundo que, para todos os efeitos, para ele é desconhecido, e vai acabar por criar aqui amizade com um bully. E essa é a parte, se calhar, mais interessante deste livro, que é perceber que às vezes nós rotulamos pessoas de forma muito fácil, e para alguém que foi rotulado é muito mais fácil ir atrás do rótulo que já lhe foi imposto, tentar mostrar às pessoas que as pessoas estão erradas nessa perspectiva que se tem delas. E, portanto, é muito curioso ver a relação entre o Yunjai e o Gon, que é então esse bully, porque o Gon, ao perceber que ele não tem essa capacidade de sentir, vai acabar por tentar provocar emoções e vai ficar extremamente desconcertado quando isso não acontece, quando não há uma reação do outro lado. E isso também o vai fazer perspectivar, no fundo, a própria maneira dele de ver, de sentir e de fazer, porque a grande maioria das pessoas que fazem bullying a outras pessoas, convenhamos que têm uma vida familiar bastante complicada, complexa no mínimo. Dizendo isto de forma rápida e simplista, é falta de abraços. E portanto nós vamos ver a forma como estas duas personagens se vão relacionando e a forma como o Yunjai vai tentar ter uma vida normal dentro daquilo que lhe é possível, tendo em conta que não tem ao lado a pessoa que o ajudava a tentar criar essa falsa noção de normalidade.
Foi um livro que eu gostei muito de ler, é um livro que levanta aqui muitas questões relativamente à forma como sentimos, à forma como também perspectivamos os outros, muitas vezes até aqui relacionado com o Gon. A questão de nós rotularmos pessoas, aquilo que nós achamos que é normal e aquilo que achamos que não é normal e a forma como lidamos com isso. E a única coisa que eu tenho a apontar a este livro que me deixou ligeiramente triste é que esta condição médica existe, mas não é necessariamente assim que ela se projeta na vida de alguém. E, portanto, ao ir pesquisar um bocadinho mais sobre isso, percebi que há algumas coisas aqui que a autora basicamente pegou nessa condição e acabou por ficcionar aqui um pouco a forma como ela se projeta na vida de quem a tem. E, portanto, isso foi assim a única coisa que me tirou aqui um bocadinho o tapete debaixo dos pés, mas a verdade é que o principal deste livro não está necessariamente dependente de ser muito factual relativamente a esta condição ou não. Tem mais a ver com estas questões que ela levanta na forma como nos relacionamos uns com os outros, na forma como alguém que não consegue compreender e não consegue sentir acaba por estar integrado na sociedade ou não. Portanto, foi um livro que eu gostei muito de ler. A autora tem um outro livro publicado neste momento em Portugal, saiu, penso que agora até durante o mês de julho, e eu fico muito curiosa porque eu gostei muito da forma como a autora explorou esta personagem, apesar de não ser a 100% factual relativamente à condição médica que ela coloca aqui como catalisador desta história. Portanto, fico muito curiosa para ver o que ela fez no outro livro. Também é um livro assim muito pequenino e, portanto, fico curiosa para ler mais coisas da autora, definitivamente, porque eu gostei da forma como ela desenvolveu as personagens e aquilo que ela queria explorar a nível de ligação humana. Portanto, vou ficar com a autora debaixo do olho. Portanto, estes são os livros que eu li durante o mês de abril, muita BD, mas era uma daquelas coisas que eu queria ler de seguida, precisamente porque esta história levantava muitas questões. Eu já vos tinha falado disso, cada vez que eu comprava um volume novo eu dizia que quando fosse para ler era para ler tudo de seguido, porque é uma história que nos dá muitas questões, poucas respostas, e que eu estava com esperança que à medida que os livros fossem avançando acabasse por estar mais equilibrado. E, efetivamente acabamos por ter algumas respostas, mas mesmo assim acho que para mim se tornou um bocadinho confuso, mas gostei de ler na mesma, gostei muito das duas personagens, portanto definitivamente valeu muito a pena ler a história, é simplesmente alguma coisa que eu não estou à espera de voltar a reler. E, portanto, teve aqui questões muito interessantes a nível social, e eu acho que isso fica bastante claro em relação às coisas que eu disse à medida que fui falando sobre os livros. Portanto, foram livros que eu gostei muito de ler, personagens que vão ficar comigo e que eu vou lembrar-me durante muito tempo, por muito que não me lembre do nome delas, porque isso acontece assim que eu fecho um livro, até enquanto estou a ler. Acontece muito. Eu posso-vos dizer sobre o que é um livro, posso-vos dizer a história, o nome das personagens, varreu-se. Não dá, já foi. Mas tudo o que está aqui são livros que eu gostei imenso de ler. Portanto, digam-me nos comentários se já leram alguma destas histórias, se há alguma delas que vos deixe muito curiosos, se já faz parte das vossas estantes ou não, se já leram, não concordam comigo, seja porque gostaram mais ou gostaram menos. E, portanto, deixem-me isso nos comentários. Por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!